Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo, a nossa audiência. Graças a Deus, mais uma terça-feira na nossa live, aqui toda terça-feira. Boa noite para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo LinkedIn, também pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Mais uma semana onde nós vamos trazer um tema muito importante e relevante para a nossa rede, para os nossos contatos, que faça sentido para mim e para você e que a gente consiga hoje mesmo colocar em prática alguma coisa que a gente já vai aprender aqui, algum insight que a gente vai acabar pegando dessa live. Como toda semana, nós trazemos sempre grandes profissionais, grandes especialistas no tema que a gente se propõe a trazer para apresentar o melhor, para trazer o melhor de conhecimento para mim e para você. Então, assim como você, eu também aprendo muito em cada live. Hoje não vai ser diferente. Eu quero convidar ela que é especialista em experiência do cliente, Giovana Terra, seja muito bem-vinda, boa noite. Oi, Thiago, boa noite. Oi, pessoal, turma do YouTube, turma do LinkedIn, Instagram, muito boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui, principalmente falar desse tema que eu gosto tanto, que hoje virou minha carreira, que é a experiência do cliente. Muito legal. Giovana, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar com a gente aqui para falar de um tema que realmente você leva muito a sério e tem muita propriedade para falar sobre ele, e é por isso que você está aqui para falar sobre esse tema. E a gente vai falar sobre a experiência do cliente. Giovana, a gente pode pensar em diversos âmbitos aí, muita coisa, né, quando a gente vai para o lado cliente. A gente vai aproveitar aí o ensejo, estamos no mês do cliente, então isso aí é um presentão para a gente, essa live com esse tema. E a gente, sem perder tempo, a gente quer muito saber. Mas assim, eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da Giovana, contasse de onde você é, o que levou a Giovana a chegar nesse caminho de experiência do cliente, o que é interessante, por que você fez essas escolhas, e aí eu já vou iniciar com algumas questões, algumas perguntas que vão ser importantes aí para a nossa noite. Bacana, Tia. Bom, eu já atuo, né, já tenho mais de 25 anos de ambiente corporativo, trabalhei no Itaú, e depois que eu estava nesse ambiente financeiro, eu resolvi fazer uma transição de carreira e fui para o mercado imobiliário, onde eu fiquei por quase 11 anos. Então, nessa oportunidade, nesses 11 anos, eu geri muitas áreas de atendimento direto ao cliente, na diretoria financeira, e foi um aprendizado muito grande, né? Porque o mercado imobiliário é um mercado de vida, é um mercado onde a gente mexe com algum ciclo das pessoas. Quem está aqui nos assistindo, até você mesmo, em qualquer momento que você se mudou de casa, você estava iniciando algum ciclo na sua vida ou terminando algum ciclo na sua vida, né? Então, é um momento muito sensível para todo mundo, muito importante para todo mundo. E quem compra um apartamento, ele está ali com toda aquela sensibilidade, com todo aquele momento de vida, e ele quer passar por a melhor experiência possível, porque tem muita conexão emocional ali. Então, eu aprendi muito no mercado imobiliário. Nos últimos 3 anos que lá estive, a empresa passou por um processo de transição cultural, onde ela saía daquele foco no produto e passava a ter foco no cliente. E para fazer isso, ela lançou mão de algumas métricas estratégicas, específicas de percepção do cliente, na qual eu aprendi, me aprofundei. Bom. E depois de alguns anos eu segui meu caminho. Hoje eu tenho minha consultoria e trabalho basicamente ajudando empresas e profissionais, tanto em projetos consultivos para ajudar suas áreas de atendimento, estruturar as suas estratégias de experiência do cliente, e também como treinamentos para as lideranças e para as equipes. Tudo com base na experiência do cliente em atendimento. Show de bola. Conhece um pouquinho, tem alguma expertise no negócio, e eu acho que é por isso que você está hoje mexendo com isso, com a experiência do cliente. Mas, Giovana, fala pra gente, o que exatamente é essa questão de Customer Experience, né? E por que isso se tornou um fator hoje crucial para as empresas? Hoje em dia, por que isso é crucial, né? Essa questão de experiência do cliente. É muito legal essa pergunta, Thiago, porque às vezes a gente acredita que experiência do cliente é algo intuitivo, né? São ações pontuais, ações de marketing. Só que quando a gente fala hoje em dia de Customer Experience, ou de experiência do cliente, ou de CX, que são termos hoje populares, inclusive no LinkedIn, né?
uma das plataformas pelas quais a gente está falando aqui hoje, para a qual a gente está falando aqui hoje, a gente está falando de uma estratégia de negócios. Então, vamos partir do princípio que experiência do cliente, de que CX é uma estratégia de negócios que visa entender a percepção do cliente e fazer mudanças, melhorias no produto, no serviço, no atendimento, na solução, nos processos, a partir da voz do cliente, a partir da percepção do outro. Não é sobre o que eu acho que é bom para o meu cliente mais, é sobre o que o cliente me diz que é bom. E aí a gente tem uma série de ferramentas em que a gente consegue fazer essa verificação, colher esses dados e começar a fazer uma melhoria contínua dentro da nossa empresa. Por que isso se tornou crucial hoje em dia? Porque os grandes players mundiais estão utilizando essa estratégia de negócio para gerir as suas empresas e as suas marcas. Todo mundo já sabe, com o avanço da informação, né? Nós, como clientes, como consumidores, a gente tem um baita poder de decisão nas mãos hoje em dia, simplesmente porque a informação está na mão das pessoas, né? Se antigamente a gente consumia da loja mais perto, ou a gente tinha que abrir um catálogo para consumir, ou seja, as nossas opções eram extremamente reduzidas, hoje em dia a gente tem um mundo de opções. Hoje em dia a gente compra da China, não é verdade? Há poucos anos atrás, a gente comprava da China, demorava 4 meses para chegar. Hoje a gente compra da China, demora 15 dias para chegar. Até menos, dependendo. Sim. Com tanta informação assim, o cliente tem muito poder de decisão. E, além disso, o concorrente também tem muita informação. Então, se a gente não está preocupado com a experiência que a gente está oferecendo para o nosso cliente, seja na qualidade do nosso produto, seja na qualidade do nosso atendimento, seja na fluidez da jornada dele conosco, você pode ter certeza que o seu concorrente está. E ele está buscando fazer melhor. Então, se a gente não correr atrás para fazer bem feito, o cliente vai para o outro, vai para o concorrente, porque ele tem informação de sobra. Então, por isso que é tão crucial economicamente hoje a gente olhar para o cliente como um meio de sucesso para o nosso negócio, de resultado. Giovana, e a gente poderia dizer até que o cliente não vai sozinho. Muitas vezes a gente acaba empurrando ou fazendo com que ele vá, né? É interessante isso, né? Sem dúvida, né? Porque às vezes a gente coloca a gente suscita dúvida na mente do cliente, a gente deixa o cliente inseguro, a gente quebra a confiança. Então, tudo isso faz o cliente olhar para o mercado. E a gente não pode deixar o cliente olhar para o mercado, porque se ele olhar para o mercado, a gente corre um grande risco dele encontrar alguém que faça igual a gente ou até melhor, se bobear. Ou nem que seja naquela oportunidade fazer algo para garantir que aquela experiência seja melhor. Exato. Mas não necessariamente que ele seja melhor, mas ele vai garantir que, ele vai convencer que aquele primeiro momento é melhor fazer negócio comigo. E é isso, né? É isso. E é legal sobre essa experiência do cliente, a gente entender exatamente o que você falou, né? Não é como eu gostaria que se atendido, é como o meu cliente quer ser atendido. Hoje se quebrou um pouco isso, né? E mudou-se, né? Porque anteriormente se falava assim, trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Tal. Não, eu preciso entender como ele quer ser tratado, como meu vizinho quer ser tratado. Então eu preciso entender isso. Porque às vezes eu gosto de ser tratado por exemplo, eu não gosto de comunicação, eu não sou comunicativo. Então, mas não é a mesma coisa do meu próximo. Então, de repente, eu preciso analisar isso. E nessa experiência do cliente, pelo que eu estou percebendo, um pouco que você falou, vem muito nisso, né? Quando a gente fala numa estratégia de CX, a gente fala muito de empatia. E é uma empatia comercial, e ela trata justo do que você falou, né? De como que a gente consegue trazer a voz do cliente, o olhar do cliente, a percepção do cliente para as nossas ações e trabalhar a partir disso. E a gente tem um monte de ferramenta para fazer esse negócio bem feito, gerir dados, trabalhar gerando insights para a empresa, né? Para que a gente consiga escalar melhorias o tempo todo. Mas é exatamente esse ponto. Assim, vamos dar um exemplo prático. Às vezes você está falando com um público que prefere o atendimento por WhatsApp. Mas você acha que o atendimento por telefone ou por e-mail é o melhor. Sim.
Então, a gente acaba criando uma barreira nessa comunicação com o cliente. O cliente, às vezes, até, dependendo da geração que ele é, né, ele até deixa de consumir da gente porque ele não tem afinidade com os canais que a gente disponibiliza. Você pega essa geração Y, eles acreditam que o aparelho celular é para mensagem e não para ligação. E às vezes toca. Eu tenho uma adolescente em casa, a gente tem, né? Ela de olhar e fala assim: o que você está esperando para atender? E na verdade, eu acho que é estranho, né? Tocar. Porque é falado por mensagem, é dito, né? Então é isso que você falou. Então, assim, é entender. Eu não gosto de falar por WhatsApp, eu prefiro por ligação, para atender um cliente alguma coisa. Aí eu deixo de ter uma ferramenta de WhatsApp na minha empresa, por exemplo, porque eu não gosto. Mas essa não é a melhor experiência para o meu cliente. É exatamente isso que você está falando. Muito bom. Gi, mas e quais são os principais benefícios que uma empresa tem em oferecer uma experiência excepcional para o cliente? É lógico, além da venda, mas como isso impacta no resultado do negócio diretamente? Boa. É isso que é importante, né? Porque quando a gente fala de CX e a gente está falando de uma estratégia, toda estratégia tem seu método, sua ferramenta e ela visa chegar a um objetivo. Sim. CX visa levar a empresa ao crescimento financeiro, tá? A ampliação dos resultados financeiros. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Porque, às vezes, as pessoas, as equipes, elas ficam muito animadas em oferecer a melhor experiência do cliente, mas a gente não sabe fazer ainda, né? Às vezes, até pela falta de maturidade no tema, dentro do negócio, dentro da empresa, a gente não sabe fazer ainda esse balanço do que, assim, tá, é muito legal essa experiência, mas isso vai trazer resultado? Isso está alinhado com a minha estratégia do ano? Porque a minha estratégia do ano é venda, aumentar a venda. A minha estratégia do ano é margem. Isso está alinhado? Então, a gente tem que entender que CX ajuda as empresas principalmente no alinhamento com a estratégia dela corporativa. Tá? E como que ela faz isso na prática? Né? Qual é o ROI? Qual é o retorno sobre investimento de usar essa estratégia? Bom, primeiro, retenção de clientes. A gente entende que o cliente que tem as melhores experiências não vai embora. Ele continua consumindo da gente. Sempre que ele quiser comprar, e aí vai depender de cada tipo de negócio, né? Sempre que ele quiser comprar, ele vai se manter leal à nossa marca. Segundo, recomendação. Acho que é legal a gente trazer aqui para as pessoas, né, que lealdade do cliente não é só ele comprar de novo. Esse é um entendimento raso. Lealdade, o cliente leal, ele te indica, ele advoga a seu favor, ele vai avisar para o irmão dele que ele tem que comprar com a sua empresa, né? Você, melhor do que ninguém, sabe disso devido a toda a sua experiência comercial. Então, a recomendação para uma empresa é valiosíssimo financeiramente. A gente reduz o custo de aquisição do cliente, que nós sabemos que é caríssimo hoje em dia. Verdade. Né? Então, a gente ter clientes chegando para a gente de forma orgânica é um baita benefício também, né? Um outro benefício excelente que essa estratégia traz é redução de custo. Porque a partir do momento em que a gente traz o feedback do cliente para dentro de casa e a gente começa a fazer melhorias, às vezes até nos nossos processos, no nosso produto, a partir do feedback do cliente, a gente tem menos custo com retrabalho, né? Em refazer novos projetos. Então, e na eficiência das nossas operações. Às vezes a gente faz de um jeito e está vendo que está sempre dando problema, está sempre tendo fricção com o cliente. E às vezes, a partir do próprio feedback do cliente, a gente começa a fazer, não, a gente não pode fazer assim, a gente tem que fazer de uma outra forma. E aí a gente muda processos e começa a ter economia de custo. Tá? A gente também consegue reter melhores talentos, porque ninguém aguenta. A verdade é que é muito difícil ficar atendendo uma base de clientes que está muito insatisfeita. Isso é desgastante para qualquer área de atendimento, além de custoso, né? Então, quando a gente oferece melhores experiências, a gente realça o senso de propósito da nossa equipe. E eles vão ficando, e a gente pode capacitá-los, e a gente aproveita, a gente promove os nossos talentos de dentro de casa, não tem que trazer do mercado. Isso, para a gente, é muito estratégico. Então, aqui tem alguns benefícios de você
olhar para o cliente como uma estratégia, sabe? E trabalhar isso dessa forma. Legal. Para ficar claro até para nossa audiência, então assim, Giovana, é uma coisa bem diferente um setor de qualidade para as pessoas não misturarem o CX com... O CX está totalmente linkado aos objetivos, às metas, toda a estratégia desenvolvida dentro do business plan para o próximo ano. O que a gente traçou? Então ele está totalmente linkado a isso. Porque as pessoas falam de atendimento, de excelência no atendimento para o cliente, em pensar que é um setor de qualidade. E não está linkado a isso. Tem a ver, é um ingrediente, né, da empatia, da qualidade num atendimento telefônico, uma agilidade, a prestatividade, mas caminha bem mais para cima. O buraco é bem mais embaixo no sentido alinhamento com a estratégia da empresa, né? Perfeito, Thiago. CX é uma estratégia de fato. Show. Né? Agora, não é atendimento. Apesar de atendimento estar no guarda-chuva de experiência. Legal. Né? Não é marketing também. Não é publicidade. Muito legal. É legal a gente deixar bem alinhado, bem transparente para as pessoas entenderem. Agora, fala para a gente, e na questão de pequenas empresas? Aquele cara que é empreendedor, ele tem uma estrutura enxuta, até para a gente, exatamente para o cara entender que ele não tem que criar um setor, um departamento de qualidade, mas eles são multitarefas, eles têm que fazer N coisas, menos com, né, mais com menos. O que eles podem fazer para melhorar a experiência do cliente nesse sentido, para quem está começando ou tem uma pequena estrutura? Muito bom. É muito legal a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas acham, tipo, mas CX é só para empresa grande, é só para Disney, é só para Apple, né? E não, né? Uma coisa que a gente pode fazer desde já, né, num modelo menor, é justamente captar dados do nosso cliente sobre o que ele está achando do nosso serviço. Então, se você é um profissional liberal, se hoje tem só você na sua empresa, ou você e uma assistente, por exemplo, né? Às vezes a gente está falando, vamos lá, de um dentista. Ele tem o consultório dele e a secretária, tá? Nada impede que no final de cada atendimento seja enviado uma pesquisa de satisfação para cada cliente. Legal. Isso a gente consegue fazer de forma muito barata. Legal, simples. Simples, às vezes até sem custo. Só que o valor enorme desses feedbacks para você melhorar cada vez mais e trazer a experiência que o seu cliente quer para que ele cada vez fique e indique é gigante. Legal. Então, assim, isso é uma coisa super... Tá super dentro de uma estratégia de experiência do cliente, que é a captação de dados de percepção do cliente, e você já pode fazer independente do seu tamanho. Você começa daí. Você começa mandando uma pesquisa de satisfação, começa mandando um NPS. NPS é um tipo de pesquisa, é um sistema também. Sim. Sensacional. Então, você começa daí. Analisa esses dados, faz melhorias e vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você consegue alguém para te ajudar com a gestão desses dados. Daqui a pouco você analisa a jornada do seu cliente do começo ao fim, desde a hora que ele está te procurando até na hora que esse relacionamento termina. Quais são as microetapas e como que esse cliente se sente em cada uma delas? Tem dores? A gente pode melhorar essas dores? O que a gente vai fazer? Sensacional. Giovana, eu até compartilhando contigo, teve uma renovação de um contrato de uma grande conta que eu atendia, eu ainda atendo, mas hoje não é mais nosso contrato, mas uma grande conta, em que eu tive o insight e eu não tinha ainda ouvido falar sobre o CX com propriedade. Hoje eu te sigo no LinkedIn, inclusive para quem quiser, o LinkedIn da Giovana está aqui em cima, aqui no QR Code, é só registrar, seguir lá, tem material sobre a experiência do cliente incrível, eu tenho acompanhado, tenho aprendido semanalmente sobre. É muito engraçado, porque eu fiz, sem saber disso, uma mini pesquisa no corpo de e-mail para todas as plantas que eu atendia, para saber como era o nosso atendimento, a nossa agilidade, se tinha algum problema, alguma falta. E se acredita que na renovação desse contrato, eu usei esse relatório, essa pesquisa de satisfação a meu favor e, na realidade, sim, e contra o próprio cliente, no sentido de, cara, tá tudo tão bom, por que você vai mudar? O que te impede de renovar com a gente? E foi muito legal, e é uma sacada extremamente importante e, assim, incrível que você está falando.
Seja para o barbeiro, que ele quer saber o que podia ser melhor, o que de repente foi a demora, foi o ambiente, o clima, ou até para a doméstica que fez a diária e falou assim, o que a senhora gostaria de ter diferente na minha próxima diária? Eu já amarro para ter uma próxima. Eu já estou acreditando que ela vai me chamar de novo. E eu já pergunto para ela, e o que seria legal se tivesse? Então, assim, muito bom, Gi. Obrigado por compartilhar, porque assim, isso agrega, você vê, do microempreendedor à indústria gigante. E se eles começarem, assim como você falou, hoje, ela não tem ainda uma rede com 45 mulheres que trabalham espalhadas por São Paulo fazendo diária. Mas ela está começando já com a base certa. Então depois ela só vai multiplicando para o time que está crescendo. É isso. E você vê a importância da gente saber também gerir essa informação, né? Você foi lá, você mandou a pesquisa já para você captar a informação. Sim. Mas na hora da renovação, tinha alguma dissociação entre o que o cliente estava falando na pesquisa e o que efetivamente estava acontecendo, porque ele não estava querendo renovar, mas ele estava dizendo que estava tudo bom. O que aconteceu aqui? O relacionamento, provavelmente, com você devia ser muito bom. Né? Você e o contratante. Vocês deviam ter um relacionamento bacana. Entrou na negociação, entrou corporativo com preço. Só que aí eu pude apresentar que todos os usuários responsáveis pelas plantas estavam extremamente satisfeitos com lead time, com produto, com qualidade, com atendimento, prestatividade, agilidade no follow-up. Então, assim, o corporativo quer, mas, cara, olha isso. Será que vale o risco? Será que a tua marca vale? O teu tempo de máquina parada vale? Então é o que você falou. Você faz algo que melhora o teu dia a dia e automaticamente te gera resultados a médio e longo prazo. Total. Se você não tem um contrato com esse cliente, você pode falar, olha, eu venho fazer a faxina diariamente, uma vez a cada 15 dias. E se a senhora fechasse comigo uma vez por semana? Eu melhoro o preço e hoje eu já entendo a necessidade. A senhora disse que queria que eu me dedicasse, por exemplo, mais nas janelas. Então ela começa a entender a real necessidade do cliente e foca nisso para fechar um possível contrato. Sim, uma receita recorrente, certa para ela. Garantida, exatamente. É isso mesmo. Muito legal. Giovana, quais são os desafios mais comuns que as empresas normalmente enfrentam para elevar a experiência do cliente? Hoje, normal, eu não sei, não me importo com o cliente no sentido de entender o que ele quer. E hoje, o que é mais difícil para mim começar? O que eu vou enfrentar para começar a elevar essa experiência do cliente? Eu acho que assim, o pior, a questão mais difícil é a falta de entendimento técnico sobre como gerir essa estratégia. Porque você vê, eu estou falando aqui um monte de coisa que, para quem está nos ouvindo aqui, é novo. Né? Todo mundo fala que quem olha para a experiência do cliente acha que é atendimento ainda. Sim. Né? Então você começa, não, peraí, tem NPS, então deixa eu mandar um NPS aqui, mas você não sabe o que você faz com aqueles dados. Você não sabe em quais momentos você envia aqueles dados. Você não sabe a recorrência, tem uma recorrência certa para você enviar uma pesquisa como essa. Então, às vezes, tem uma gestão ruim e não técnica, digamos assim, das ferramentas que podem ser utilizadas, porque né, a pessoa quer começar, mas ela não tem o conhecimento total, e ela não obtém os resultados. E uma vez que ela não obtém os resultados, ela desanima. Né? Então, esse para mim, é o mais complicado, porque às vezes as pessoas começam com as iniciativas e acabam abandonando porque não vem resultado, porque não tem a compreensão técnica. Né? Então, na medida do possível, tentar sempre incluir lá na sua empresa, nas esteiras de treinamentos, alguma coisa de experiência do cliente, por exemplo. Algum treinamento, para que algum núcleo, a sua liderança tática, por exemplo, ela já comece a se capacitar sobre o assunto. Legal. Giovana, eu sei que hoje você atua em grandes empresas, grandes corporações, né? Mas para esse público aí que está iniciando, de microempreendedor, uma sugestão aí do Thiago, que está há algum tempo nesse caminho de comércio, era você criar alguma coisa, um e-book, alguma coisa assim simples, para que pudesse orientar de forma acessível financeiramente,
para que essas pessoas tenham o trilho aí, o caminho, né, dos primeiros passos para poder começar a gerir esse CX no seu negócio. Então isso é legal, depois você pensa sobre isso, isso é muito bacana e vai fazer total sentido para muita gente que está começando, para as coxinhas da Maria, para o bolo da vovó, né? Para pense diarista. Profissional liberal, né? É isso aí. É isso aí. Pro Muito dentista, bom. pro cabeleireiro, para todo mundo. Muito bom, acho excelente. Faz todo Depois você sentido. pensa nisso. Eu tenho uma outra pergunta. E como lidar com as situações quando a comunicação se torna difícil? Como reclamações, problemas complexos. Eu vi uma postagem tua esses dias falando sobre Reclame Aqui e um percentual gigantesco, eu quero que você comente com a gente, que pessoas antes de fazerem negócio, eles procuram pela empresa no Reclame Aqui. Isso assim, é bacana, mas é chocante, porque as pessoas não faziam ideia, né? As empresas talvez não façam ideia de como funciona, né? E eu queria que você comentasse um pouco como fica essa situação quando se torna difícil, com reclamação, problema complexo, e essa questão de pesquisa também. Toda vez que eu falo sobre... eu apresento um relatório de Reclame Aqui numa empresa, todo mundo fica, assim como você, bem espantado, né? Porque as pessoas acham que o maior fluxo de pessoas na plataforma é para reclamar, e não é. Praticamente 60% das pessoas que vão ao Reclame Aqui é para, na verdade, saber a opinião de outras pessoas sobre uma empresa e decidir sobre uma compra. Então, quando a comunicação está difícil com o cliente, a pior coisa que a gente pode fazer é ficar batendo numa tecla com o cliente e ficar tendo embate com o cliente, ser inflexível, né? E deixar que o cliente vá para mídias sociais ou para as plataformas de reputação para falar da gente. Sim. É tudo que a gente não pode deixar acontecer, sabe? O que a gente precisa fazer é entender o que está motivando a insatisfação do cliente. O que motivou o cliente a falar algo, a reclamar sobre algo, a estar batendo numa tecla de algo que você já falou que não pode. Às vezes foi uma comunicação ruim que a gente deu lá no começo com o cliente, uma expectativa que a gente criou que não deveria ter criado, uma informação errada, um contrato com letra miúda que o cliente não teve tempo para ler e a gente também não quis explicar. Sabe? Então, assim, entende qual é a base, a causa raiz daquela reclamação e tenta chegar no meio termo. Os advogados, que eu adoro, é uma classe que eu adoro, eles costumam falar, né? Mais vale um mau acordo do que nenhum acordo. É muito mais caro para a empresa, para a reputação da nossa marca, a gente entrar em embate com o cliente com o nível de informação que a gente tem hoje, todo mundo com acesso a tudo. Então, entenda a causa raiz daquela reclamação. Escuta o cliente, escuta empática. Eu confesso que eu já pesquisei curso antes de fechar para ver, Reclame Aqui, para ver qual era a dificuldade das pessoas, se alguém teve dificuldade. Eu tive dificuldade dentro dos 7 dias para cancelar e não tive o cancelamento. Tá? Opa, assustador isso, porque diz que é tão simples cancelar se não estiver satisfeito e tem o dinheiro de volta. Então, muito bacana isso. Eu tenho uma última pergunta e depois eu quero pedir para você a dica de ouro que a gente sempre pede para os nossos convidados. Giovana, quais seriam as métricas chaves hoje que as empresas devem acompanhar para avaliar a eficácia da sua estratégia, né? No CX relacionado à comunicação. Quais são as métricas chave aí que você acredita que são primordiais para fazer essa análise? Olha, a gente sempre tem, quando a gente fala em métrica, para a gente oferecer melhores experiências, a gente sempre tem que unir as métricas estratégicas com as métricas operacionais. Então, assim, não adianta a gente ter só uma pesquisa de satisfação. É a pesquisa de satisfação e a meta de venda junto. É a pesquisa de satisfação e a meta de velocidade de assinatura de contrato, por exemplo. Então, eu acho que o mais importante é a gente ter esse entendimento. Não adianta só ter métrica operacional, aquelas que vão reger ali a sua operação, elas precisam existir, mas fazer um alinhamento com as métricas estratégicas que vão trazer a percepção do cliente para dentro de casa. E aí a gente vai unir essas duas coisas, a gente vai estudar essas duas coisas dentro de casa
e vai conseguir melhorar muito mais, né? Então, ter um NPS, ter um CSAT, que é uma pesquisa de satisfação, unindo as suas métricas operacionais, é sucesso, com certeza. Show. Giovana, dica de ouro que você, fora tantos insights aí, tanta coisa que eu já vou aplicar amanhã na minha carteira de clientes, amanhã na minha célula de vendas, junto com o meu time, eu já quero aplicar algumas coisas, já pensei em algumas coisas aqui. Você estava falando, eu já estava aqui, falei, terminando aqui, eu já preciso bolar um e-mail e mandar para o time. Mas qual seria, fora tudo isso que você compartilhou com a gente aí, esse conhecimento, as métricas, todos os insights, qual a dica de ouro que você daria aí sobre a experiência do cliente para a gente nessa noite? Eu vou dar 2 dicas. Oh, que eu acho que uma tem que estar junto com a outra, mas elas são bem base. Elas são assim, a gente vai olhar lá para trás, para o começo de tudo, não só para aquelas empresas maiores ou para equipes grandes, como acho que você está acostumado a gerir e atuar, mas para também quem está começando nessa caminhada, né? Então, primeiro de tudo, né, a gente cuidar da comunicação com o cliente. E quando a gente fala comunicação, gente, não é só o que a gente fala, né? É principalmente o que a gente ouve, né? Então, ter uma escuta ativa. Não chegar num atendimento e já cuspir tudo que você quer falar para o cliente, mas dê voz ao cliente. Deixa que ele traga as suas dúvidas, as suas dificuldades, os seus desejos, os seus questionamentos, para que você possa fazer aí sim o melhor atendimento, aquilo que realmente interessa para ele, aí você fala. Então, primeiro de tudo, escuta ativa. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Exatamente. Né? E o segundo, já para a gente caminhando um pouquinho mais, né, é cuidar das nossas pessoas do front. A gente precisa desenvolver o nosso time. E eu não estou falando só de treinamento técnico, né, de estratégia de experiência do cliente, mas de treinamentos comportamentais, né, que vão ajudar as pessoas a ter robustez na hora de estar de frente para o cliente. Thiago, você não tem ideia. Para você é até difícil imaginar, porque você é muito comunicativo e trabalha em áreas comerciais, eu sei, é muito fácil para você. Mas existem pessoas que têm muita dificuldade de falar com o cliente, sabe? E a gente precisa ajudar o nosso time com essa robustez comportamental também. Então, cuidar, de fato, do desenvolvimento das nossas pessoas do front. Isso são 2 coisas que a gente, para começar, assim, a gente tem que olhar para isso. Muito legal. Giovana, novamente, obrigado, tá? Obrigado mesmo por esses minutos valiosos que você trocou com a gente, toda essa entrega, né? Esse transbordo faz parte da tua carreira. Você sabe que de vez em quando você precisa, assim como no LinkedIn escrito lá sobre artigos, você precisa também compartilhar um pouco de conhecimento. A gente não pode, né, só inchar de conhecimento, a gente precisa transbordar. Isso é muito bom. Sim, muito. Deus continue abençoando você, que você continue sendo instrumento para preparar times, preparar o pessoal do front, empresas, né, que elas consigam aí bolar dezenas de estratégias novas aí. E agradecer ao nosso público, a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigado por mais uma terça-feira. Você que assistiu, quiser compartilhar, ainda não segue o canal, clica lá para seguir, ativa o sininho para toda terça-feira receber o nosso material novo. Tamo junto, gente. Só tenho a agradecer vocês. Foi muito gratificante estar aqui. Giovana, novamente, obrigado. E boa noite e até terça que vem. Obrigada a todo mundo, obrigada a você, Thiago, e parabéns por essa iniciativa que, com certeza, leva muita informação para todo mundo. Muito bom, esse é o propósito. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.